Fala, meu canal, beleza? Bem-vindo a mais uma refeição. E hoje iremos reagir a mais um vídeo que eu achei interessante, que é do Mateus505, Ben 10, um fracasso de 8 bilhões de dólares. Por acaso você não sabe o que é 8 bilhões de dólares? É dinheiro pra caralho. É isso que eu consigo dizer pra você. É dinheiro pra um caralho. É isso que eu consigo dizer pra você. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Prontinho, já fiz o que eu precisava fazer, então vamos lá. Bom dia, Vietnã. Eu sou Mateus505, um homem adulto que vai falar de Ben 10 por 15 minutos ao invés de ir pra terapia. Se você perguntar pra alguém quais são os 4 maiores desenhos da Cartoon do século XXI, Diria Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo e Gumball. essa pessoa provavelmente vai falar A Hora de Aventura, Apenas um Show, O Incrível Mundo de Gumball e, dependendo do quão gay ela for, Steven Universo. Agora, De quão gay ela foi. pode me chamar de louco, mas eu acho que eu tô ficando maluco. Porque eu sempre achei que Ben 10 era maior que todos. Depende. Depende bastante. Zaço. Depende pra caralho. Que tem muitos fatores que deixam os outros 4 maiores do que, por exemplo, Ben 10, tá ligado? Esses. Ele tava na skin. Minha avó sabe quem é o Ben 10. Minha avó não sabe nem quem sou eu, tá com Alzheimer. E pesquisando sobre isso, eu descobri Aí, tomando seu cu. que eu não tava louco. O Ben 10 é simplesmente a maior franquia da Cartoon Network. É. Ele vale 8 bilhões de dólares. Quase 3 vezes mais que a segunda maior franquia, que é as Meninas Superpoderosas. Isso levantou 2 perguntas pra mim. Primeiro, se ele vale tanto, por que... Não, agora eu tô questionando uma coisa. Maiores franquias. Escrevi errado, mas vai assim mesmo. Nossa, quase morri. Mas, não tem nada, não encontrei nada, pois que é. a Cartoon não fez nada com ele nos últimos 4 anos? E segundo, se ele vale tanto, por que a Cartoon só fez isso com ele nos últimos 9 anos? Eu perguntei pra 3 pessoas que eu conheço que eram muito fãs de Ben 10 porque elas acham que não tem mais nada de novo dele. A primeira disse que acabaram as ideias do Ben 10. A segunda disse que o problema é a Cartoon e que ela é a pior empresa possível pra cuidar do Ben 10 nesse momento. E a terceira disse como você entrou na minha casa. Eu acho que a segunda tá certa. Hoje a gente... Cara, o Cartoon não é bom. Tipo, qualquer empresa em geral não é muito bom pra gerir franquias. Em geral. A gente vai ver o que aconteceu de errado com a estratégia da Cartoon para Ben 10 ter um sucesso financeiro gigantesco, mas um potencial totalmente desperdiçado. Ele é o Neymar dos desenhos. Eu tenho um sonho de passar o Felipe Neto em inscritos, então se inscreve aí para me ajudar. Cara, nem dá pra falar que ele tem, tipo... Quanto seria isso? Calma aí. Então, pera, 10... Não dá pra nem falar que ele tem 100 vezes a mais. Porque é mais do que 100 vezes. 100 vezes a mais seria 34 milhões. É mais do que 100 vezes a quantidade de inscritos que ele tem. Tô quase lá. Vamos começar do começo. Quem é Ben 10? Você não odeia quando o youtuber faz isso? Te dá um contexto do negócio que você já sabe? Por que alguém ia clicar num vídeo do Ben 10 se não soubesse quem é o Ben 10? Ao invés disso, vamos dar uma olhada na linha do tempo do Ben 10. Aí sim, começando do começo. Não tão do começo, assim, em 2005. Saiu o que hoje é conhecido como Ben 10 clássico. Na época era só Ben 10. E nos anos seguintes, toda vez que uma série nova saía, ele envelhecia um pouco. Terminando o Omniverso, provavelmente com 17 anos. Eu acho muito interessante que o traço manteve e daí do nada voltou pra cá. Seguindo a ordem natural desse gráfico, o certo seria ele ser adulto na próxima série, certo? Errado, porque aí ia fazer sentido. A Cartoon disse, vamos esquecer tudo que a gente já fez com ele e começar do zero. É que tem uma coisa muito importante de a gente saber. Caso você não saiba o que é, tem 2 efeitos muito grandes dentro da animação. A babyficação e a flanderização.
Será que baby... Eu sei que tem um termo assim. Por exemplo, babyficação é transformar desenhos antigos pro público atual infantil. E tem a flanderização. Flanderization. Acho que é assim que escreve. Que seria o extrapolamento de uma característica, mas não é desse que eu vou falar, e é desse daqui. A babyficação é um termo menos conhecido, mas ele existe, que é quando você pega uma franquia e você quer continuar ela para os novos públicos. Como, por exemplo, Baby Looney Tunes, digamos assim. Ele foi uma babyficação feita para atingir a nova geração. Por isso que é feita a babyficação, por isso que ela existe. Para você continuar renovando um conteúdo antigo para a nova geração continuar consumindo. E você deve estar se perguntando, por que fazem isso? Porque chega uma hora, por exemplo, aqui, que ele vai envelhecendo junto com o público, só que chega uma hora que, se envelhecer mais... Tudo bem que hoje em dia a gente tá na TV. E eles tiveram uma coisa que acontecia quando as pessoas tinham que ir pro cinema pra assistir. Mas ok. Que no caso, o que é? Isso aqui, ele envelhece tanto que acaba não valendo mais a pena continuar, porque o público já ficou tão velho que, na cabeça dos investidores burros, dos empresários idiotas, não consomem mais desenhos. Fazendo assim ter que babyficar o produto para atingir a nova geração, para conseguir continuar produzindo com esta franquia. Por isso que existe a babyficação. Noto aqui tem muitos desenhos muito grandes, famosos, tipo Teen Titans Go, por exemplo, Jovens Titãs em Ação, é uma babyficação, querendo ou não. Anterior era muito mais adolescente para ir para um treco muito mais juvenil. Você pode gostar até de Jovens Titãs em Ação, mas você não tem como negar que um era muito mais sério e o outro é muito mais debeloide. Então, é uma característica que tem. Você fazer isso, principalmente mais antigamente, que era você rejuvenescer os personagens para novos públicos quererem continuar consumindo. Só que hoje em dia, como era na TV, as pessoas continuaram com isso, o que seria burrice, porque as pessoas continuam querendo assistir, já que é mais fácil, mais prático, e acaba resultando nisso daqui. Zero. Eu não vejo problema nessa versão dele existir. A gente tem que lembrar que ainda existe criança no mundo. O problema é por que só existia essa versão? A resposta... Então, isso é uma coisa também muito interessante, que é mais barato. Infelizmente, é que a Cartoon nunca queria que o Ben 10 crescesse. Na verdade, ela até queria no começo, mas se arrependeu instantaneamente. O que aconteceu? O Ben 10 original estreou no fim de 2005, quase dividindo aniversário. Quase foi quando no ano que eu nasci. Mais 4 diazinho. Jesus Cristo. Ele foi criado porque a Cartoon queria um super-herói para crianças. E na ideia original, ao invés de virar aliens, iria virar caras. O que é um conceito... Caras. Horrível. Ao invés de virar o bala de canhão, ele ia virar um cara gordo. Ao invés de virar o aquático, ele ia virar um cara vestido de peixe. Mas graças a Deus eles mudaram pra ETs e a gente tem hoje o meu clipe favorito do YouTube, que é o Jean L achando o Omnitrix e se transformando no XLR8. Vou botar o braço fora que eu ganhei. Nossa, não, velho, vai tomando no cu. O Shrek humano tem um passado muito estranho na internet. Ele gritar deixa entender que a transformação dói. Você consegue imaginar o tanto de dor que o Jean L tá sentindo nesse momento? O conceito dele se transformar em 10 aliens diferentes abriu um leque muito grande de histórias a serem contadas. Porque assim ele podia se adaptar a várias situações diferentes. E essa era a receita do sucesso para a história do desenho. Mas também era a receita do sucesso pro bolso da Cartoon. Mas não por causa dos episódios, porque como eu falei no meu vídeo sobre Minecraft, o verdadeiro lucro de qualquer coisa para criança tá nos brinquedos. E nunca no próprio produto. Tipo, se você fala, ah, nossa, a série que dá lucro. Irmão, por exemplo, se La Casa de Papel foi uma das séries mais lucrativas da Netflix, por exemplo, dando um exemplo aleatório, eu nem sei se foi. Não foi por conta da série. Foi por conta de um montão de máscara que foi vendida por conta deles, macacão, roupa, moletom, bala, mochila, minha buceta.
Pra ser justo, brinquedos não costumavam ser o foco dos desenhos da Cartoon. Ben 10 acabou sendo uma exceção, mas que baita exceção. Logo de cara, já eram 10 brinquedos diferentes, todos vendendo pra caramba. E a cada alien novo, um novo brinquedo, um novo sucesso de vendas. $1 trilhão pra Israel. Aqui no Toma no cu. Brasil mesmo tinha shampoo do Ben 10, bolacha do Ben 10, cueca do Ben 10, rádio do Ben 10, 196 buchas de cocaína. Mas depois de 3 anos de um sucesso, rádio do Ben 10, 196 buchas... Uma professora de escola municipal de Céu Azul no oeste do Paraná encontrou 196 buchas de cocaína dentro de uma mochila do Ben 10. de cocaína. Mas depois de 3 anos de um sucesso interestelar, os executivos chegaram na conclusão de que o desenho Ben 10 não podia durar por muito mais tempo. Porque as crianças que gostavam dele iam crescer e parar de assistir desenho pra criança. Então a solução foi fazer um novo desenho, em que ele é mais velho e as histórias são mais maduras. E se por consequência disso eles tiverem que lançar 10 brinquedos, os novos aliens, fazer o quê, né? Mas aí que veio o problema. O desenho focava no público mais velho, mais adolescente. E adolescente... Daí não focava nas crianças, e talvez na cabeça desses idiotas empresários falava, pô, não vai pegar as novas crianças, hein? Não compra brinquedo. E a criançada nova não se interessava tanto por ele. E consequentemente nem pelos brinquedos, que tinham um design um pouco mais maduro comparado com os outros. Isso talvez não seria um problema para outro desenho, mas quase toda a renda de Ben 10 vinha dos brinquedos. Já quanto à audiência, são meio confusas as informações. Tem lugar que fala que ainda era bem alta, mas que caiu bastante comparado com o desenho original. Outros lugares falam que caiu, mas foi bem pouco. E a inteligência artificial do Google fala que aumentou 10 vezes. Meu Deus! Mas ela também fala que eu fui morto a tiros no Rio de Janeiro. Então... Sim, o influenciador Matheus 505, também conhecido como Matheus Doido, foi morto a tiros na comunidade do Musema no Rio de Janeiro, conforme noticiado por diversos veículos de comunicação. O crime ocorreu em meio de uma operação policial na região e a morte foi lamentada por amigos e familiares nas redes sociais, segundo o Metrópolis e o Instagram. Ou não sei se acredito. Só que assim, essas informações... Ela também fala que eu fui morto a tiros no Rio de Janeiro. Então eu não sei se acredito. Só que assim, essas informações são sobre as crianças dos Estados Unidos. Eu não sei o quão verdade isso é aqui pro Brasil. Porque na... então, né, no Brasil é diferente, né? O Brasil é outro mundo. Experiência, quando o Alien Force saiu no Bom Dia e Companhia, em 2010, eu tinha uns 10 anos. Não era bem criança mais, mas também não era adolescente ainda. Você sabia, inclusive, que adolescente em inglês se chama teenager, porque ele está na teenage? Oh. A idade dos teens, que vai dos 13 até os 19. Essa informação seria muito útil se ele chamasse Ben Teen, ao invés de Ben 10, mas enfim. Eu lembro que todo mundo da minha sala gostava do Ben 10. E aqui é quebrada. E o meu primo, que era bem mais novo do que eu, tinha vários brinquedos do Força Alienígena. Então não sei o quão verdade isso é pra fora dos Estados Unidos. Não muita. Mas talvez o Brasil não seja um bom parâmetro pra isso. O sonho da molecada aqui era ter o Super 15, o boneco da Telefônica. Quando eu era criança, eu tinha um boneco do Supla, que era um boneco de voodoo. Sem falar que os brinquedos do meu primo era tudo de camelô. Então a Cartoon Network não via um centavo. Mas financeiramente, Força Alienígena não foi o sucesso esperado. Que é uma pena porque é muito bom. O Ben tem 15 anos, tá no ensino médio, é goleiro e usa 10. O quão bom ele tem que ser pra usar 10 no gol? Então, velho... Um goleiro usar 10, velho. O cara é muito foda. O bairro usa 0,9, porque ele não tem um dedo. Alien Force é o meu favorito, e acho que é o favorito da maioria. Ele é muito assistido até hoje. Em 2022, ele foi o 10º desenho mais assistido da HBO Max. Futura Max. Futura HBO Max. Era HBO, aí virou HBO Go, aí virou HBO Now, aí virou HBO Max, aí virou Max, aí agora é HBO Max. A primeira e segunda temporadas do desenho eram perfeição. E eu digo só as duas porque era bem claro que era pro desenho ser mais dark agora. O Ben fica triste, com raiva, e isso foi fazendo com que o personagem amadurecesse bastante. Só que na terceira temporada, por causa das baixas vendas de brinquedos, os executivos entraram num consenso de que não foi uma boa ideia mudar o tom do desenho. E por isso eles forçaram os roteiristas a fazer o Ben 10 voltar a agir como ele agia quando era criança, que era um penteiro desgraçado. A história acabou piorando com isso. Todo o amadurecimento dele desapareceu do dia pra noite. Mas as vendas dos brinquedos melhoraram. E era tudo que a Cartoon queria. Até que elas pioraram. Eles precisam de dinheiro
Pararam de novo. E aí a Cartoon falou, vamos fazer outro desenho. Supremacia alienígena. Não existia motivo nenhum pra esse desenho existir. Eles só queriam virar logo a página do Força Alienígena, pra não acharem que era aquele desenho dark ainda. Se algo é muito mal falado, é só mudar o nome, que engana a galera a achar Genial. que é algo novo. Inclusive, queria agradecer o patrocinador do vídeo de hoje, o Jogo do Ratinho. Plataforma nova, tá pagando moderado. E não tá bugada a plataforma. É muito bem estruturada. O desenho tentou balancear o tom da última Muito temporada bem da estruturado. Force com as duas primeiras. Mas a única mudança grande que teve mesmo é que no fim do Força Alienígena, o Ben explode o Omnitrix. E aí ele começa a usar o Super Omnitrix, ou Ultimatrix, que permitiu o Ben se transformar em versões supremas dos seus aliens. E eu te dou 5 segundos pra você adivinhar por que colocaram isso no desenho. Vender brinquedo. Bruxaria. Não sei se é porque eu já era um pouco mais velho, mas eu nunca liguei tanto pro Supremacia Alienígena. Eu sei que entre a estreia dele e a do Força Alienígena do Bom Dia e Companhia só passou um ano, mas foi um ano bem estressante pra mim. Eu era pequeno e não tinha renda fixa. Pra ser sincero, eu gostava mais do jogo do Play 2 do que do desenho em si. Eu tinha raiva em especial do final do desenho, inclusive. Era o mesmo final do Game of Thrones. Não é spoiler, porque pra ser spoiler tem que estragar alguma coisa. Eu só tô livrando vocês do desgosto. O Game of Thrones ficou anos e anos mostrando o Rei da Noite, todo mundo ficando na expectativa da luta final contra ele. Pra daí a luta final durar 10 segundos e ele morrer esfaqueado. Aí no Supremacia Alienígena, a luta final contra o Vilgax foi assim. Que merda. Mano, como que você guarda o vilão supremo pra uma luta merda, tá ligado? Você não guarda o vilão supremo pra uma luta merda. Você guarda o vilão supremo pra aquela luta que vai ter aquela música, pra que ter aquele estreco assim, pra você deixar o público falando: ah, meu Deus do céu, que luta! Entendeu? É nesse nível, mas não, os caras dão um peteleco e vencem. Nem pra ser tipo. E o cara nem derrotou com um alien, o cara derrotou com uma espada. Eu sei que eu sou exceção, a maioria parece gostar de Supremacia Alienígena, mas dá pra pelo menos a gente concordar que os aliens supremos eram meio merda? O Eco Eco era espetacular, mas aí o macaco-aranha virava um gorila. O bala de canhão mudava de cor e ganhava chifre. A maioria é isso, muda de cor e ganha chifre. É como se o Michael Jackson casasse com o Neymar. E a maioria apareceu tão pouco no desenho. Não só eles, mas alguns aliens novos também. Agora, o Enormossauro era todo episódio. Isso deixou bem claro um rumor que já existia há algum tempo. De que quando as vendas do brinquedo de tal alien eram muito baixas, era para os roteiristas pararem de escrever cenas com aquele alien. E focarem só nos que vendiam bastante. Isso me fez pensar, quanto que um Massa Cinzenta vendia? Ele tava em tudo. E nem queria festa. Mas eu não queria festa. Mas eu não queria festa. Massa cinzenta. Aí veio o lançamento do Omniverso, que eu defendo com unhas e dentes. É o único que eu não vi no lançamento. Eu vi uns 3 anos atrás porque eu queria fazer um vídeo sobre como o Omniverso era ruim. Só pra assistir e descobrir que é muito bom. Principalmente na segunda metade. Tem um episódio que o Vilgax quer matar todos os Ben 10 de todas as dimensões diferentes. E ele engana os Bens do mal a acharem que ele vai montar um exército. E aí tem uma luta entre os Bens do mal e os Bens do bem. É bom demais. Bem demais. Inclusive, o Vilgax tem que entrar na lista dos maiores haters Tá, vamos. Pera. do mundo. Maiores haters do mundo. Temos o Sasuke, temos o Dio, temos o Corinthians e o Palmeiras, temos o Vilgax, temos o Doutor Destino, temos o filho da puta lá, que eu não me lembro o nome dos Simpsons, o vilão de Yu-Gi-Oh! Não sei quem é, mas é o Dente Sabre, eu acho. O Flash Reverso, o Venom, o Turururu. Não sei quem é. Não sei quem é. Crack Neto, os velhos dos Muppets, o... Meu nome não é Bochecha! E eu não sei quem é. Você odiar alguém ao ponto de querer matar ele em toda a versão do multiverso é um hate mensurável. A Cartoon queria mudar a dinâmica do desenho, então eles queriam tirar a Gwen e o Kevin dos personagens principais. E qual seria o melhor motivo pra Gwen ficar longe do Ben?
ir pra faculdade. E os dois têm a mesma idade, então era pro Ben crescer também, certo? Não ir pra faculdade, porque ele é um herói intergaláctico. Mas crescer e ter uns 18 anos faria sentido, né? Já teve 2 séries dele no ensino médio. Pode fazer um moleque crescer agora. Mas não, ele continua com 16 anos e a desculpa pra Gwen ir pra faculdade é que ela se formou mais cedo. E isso pra mim é um sinal muito claro de que a Cartoon queria fazer com o Ben... Cara, por que não, sei lá, mano, fazia... Tinha tantas coisas pra fazer, tá Uma ligado? coisa que a Marvel faz com o Homem-Aranha nos quadrinhos. O Homem-Aranha nunca pode ser feliz nos quadrinhos, ele nunca pode casar com a Mary Jane, ele nunca pode evoluir na vida. Ele tem que sempre ser um fudido, que tudo dá errado Eu sempre tenho que ser um fudido. pra ele. Porque pra Marvel, se eles mudarem o status quo do Peter, ninguém vai ligar pro personagem mais. Ainda fizeram os episódios que se passavam na infância dele, porque assim dava pra balancear e tentar agradar todos os públicos. Mas não sei, a impressão que dá é que mesmo assim não tava vendendo brinquedo. E aí os roteiristas só falaram dane-se e começaram a fazer o que achavam melhor. E foi assim que a segunda metade, pra mim, é uma das melhores coisas que já aconteceram com o Ben 10. A pior é esse adesivo dele com a Gwen. Não é fácil. Mas infelizmente na época o universo fez mais mal do que bem pra franquia. A história estava muito avançada e era muito complexa para novos espectadores entenderem. Muita gente que já assistia cresceu e não se interessava mais. E outras só não gostaram do novo estilo de animação. Isso resultou na pior audiência do Ben 10. E provavelmente a Em resumo, botaram no cu. pior venda de brinquedos. E olha que eles tentaram muito vender brinquedo. Ninguém nunca vai perdoar a existência do Blocks. E aí não tinha jeito, Ben 10 não estava lucrando mais, então não fazia mais sentido continuar. Pelo menos é isso que os executivos juravam, porque em 2015 o Ben 10 valia 5 bilhões 5 bilhões e meio. de dólares. Eu não entendo nada de Não. 4 bilhões e meio. economia, eu só sei que eles têm muito dinheiro e eu não tenho nenhum. Mas como que um desenho de 5 bilhões não lucrava? Eu consigo explicar. Porque não tecnicamente o valor do lucro está relativo ao que ele representa, como aqui, né? Ele vale 4,5 bilhões. Ele não necessariamente ele lucra 4,5 bilhões. Ele pode ter tido o lucro disto, mas o valor de uma imagem normalmente está muito, muito, muito ligada ao quanto ele vale em questão de popularidade. Ou seja, se ele é muito famoso, ele vai valer muito mais. Porque muita mais gente conhece ele. Então, ele eventualmente vai ficar mais caro. Não necessariamente porque ele lucra. É por conta que muita gente conhece ele. Mas esse foi o fim do Ben 10. E o começo do Ben 10. Eu não vi o reboot e não vou ver. Eu não acho que ele deve ser ruim, é só que o público-alvo dele é claramente criança. Ele acabou nunca tendo a mesma força que o original, geração nova gosta mais de TikTok, mas ainda assim ele pareceu ser bem lucrativo pra Cartoon. O problema é que enquanto ele estava sendo feito, aconteceu algo chamado Covid, e aí ele teve que ser cancelado. O legado dele hoje é um canal no YouTube. É difícil dizer qual vai ser o destino do Ben 10, porque o destino da própria Cartoon é bem incerto. Ela, como produtora, tá quase morta. E pra piorar, ela é da TV a cabo, que tá passando pela própria morte independente. Então, vai ter que ir pra, né, streaming. Recentemente ela se juntou com a Warner, então tá igual o Rock Lee lutando contra o Gara, tentando ficar de pé ainda. Por isso ninguém sabe muito o que vai acontecer. Mas infelizmente até então eles não parecem ter nenhum plano pro Benjamin Tennyson. Eu duvido que esse seja o fim dele, ele vale mais que o Sonic. Não, ele vale muito mais do que muitos personagens, sendo muito sincero. É porque, como eu disse, muito valor de um personagem está relacionado ao quão conhecido ele é. Não necessariamente quanto lucro ele tem. Principalmente também, outra coisa, é quantos produtos tem dele. Também entra nesse valor. Então, tipo, se ele tem quadrinho, tem bermuda, tem cueca, tem camisa, tem blusa, o que não tem blusa vai valer um pouquinho menos. Tipo, por exemplo, temos o personagem A que tem camisa, shorts, cueca e blusa. E o personagem B tem shorts, cueca e camisa. Não tem a blusa. Ele vai valer um pouquinho a menos por conta que ele não tem a blusa, não tem este produto. Daí diminui um pouco também do valor dele. O que isso acontece com o Sonic, porque, por exemplo, o Ben 10 tinha até cueca. Eu não acho que tenha cueca, pelo menos legalizada, né, produto oficial do Sonic. Eu acho, pelo menos. Sabe, do Ben 10 tem todos os tipos de produto. Do Sonic, não. Por isso que, por exemplo... Então,
é medido muito nessas duas características. Se uma franquia, um personagem é muito... ele vale muito. Por exemplo, Gravity Falls. Todo mundo conhece Gravity Falls, mas tipo, tem um boné, que eu nem sei se é oficial, e 2 livros. 6 livros. Então ele não vai valer muito, porque ele não tem tantos produtos assim. Camisa e tal, mas ele não vai valer muito por conta que não tem tantos produtos. Mesmo que muita gente possa conhecer, não tem tantos produtos. Os dois têm que estar em uma ambivalência boa pra ele valer muito. Então, tipo, o Sonic, por exemplo, ele não tem tantos produtos comparado ao Ben 10. O Ben 10 tem produto de tudo. Você olhou para um objeto, você pode parar pra pensar. Isso é um barbeador. Eu não uso pra me barbear. Eu acho que dá pra perceber. Mas isso daqui... Tenho quase certeza absoluta que tem um barbeador do Ben 10. Tinha um computador do Ben 10. Eu acho que não tem computador do Sonic, sabe? Então, vai de quantidade de produto, quantidade da fama, não necessariamente o lucro. Aliás, tipo, o Mickey é um dos bichos mais caros do mundo, mas ele mal rende porra nenhuma pra Disney. O que mais rende mesmo é o resto de coisa. O Mickey só vale muito por conta que ele é muito conhecido e tem produto de tudo dele. É o 5º herói mais caro do mundo, perdendo só pro Homem-Aranha, Batman, Ant-Man e o Ursinho. O Ant-Man, caso você não conheça, é um personagem, um anime, onde tem mais de 14 mil episódios. Só que eu acho que quando ele voltar, vão fazer algo seguindo a linha do reboot. Parece ser a aposta mais segura pro bolso deles. Mas se me permitirem sonhar, eu queria tanto que ele voltasse com uma história um pouco mais madura. Eu tinha um sonho na infância de existir uma série do Ben 10.000, no mesmo estilo do desenho da Liga da Justiça. Eu queria muito que eles lançassem algo nesse estilo. Eu acho Seria que uma bem série pica. um pouco mais dark seria o que mais chamaria a atenção de quem cresceu assistindo os desenhos. E sonhando muito alto, a gente podia até ter algo no nível Arcane, que é um evento, poucos episódios, mas muita qualidade. Então, né? É que tem uma coisa muito específica aí. Quando você pega uma série... Vou falar agora de produção de série agora, hein? Falando dos meus conhecimentos. Vai muito do que o cliente permite. Por exemplo, a Netflix, ela dá uma puta de uma liberdade, querendo ou não. Porra, se ele não desse, Arcane nunca existiria. Sabe? Eles sabem dar um espaço necessário para que o criador... para que a arte seja criada. Mas, ao mesmo tempo, faz... né, adaptações horríveis. Então, tipo, você tem que ver muito bem se realmente vai ser um novo Arcane, vai ser, sabe? Muitas questões de cliente mesmo. Pra ver se o cliente em si vai permitir que o Ben 10, por exemplo, seja mais maduro. Não necessariamente o cliente pode querer isso. Às vezes ele vai querer um treco mais novo, às vezes ele vai querer alguma coisa. Porque pra ele, depende muito também da visão de mundo dele. Se ele quiser achar, mano, não vai lucrar... que vai ser burrice, obviamente, ele vai querer um mais novo. Então, vai ser muitas coisas, muitos fatores, muita coisa, basicamente. Nem tô falando do explicar estilo de rápido. animação de Arcane. Podiam manter o estilo original e fazer algo parecido com a 5ª temporada do Samurai Jack, que fizeram 10 anos depois que o desenho foi cancelado. Ela mantém o mesmo estilo de animação, mas com um orçamento muito maior. E o principal é que deram total liberdade criativa para os roteiristas concluírem a história do jeito que achavam melhor. E eu ouso dizer que é o melhor desenho que a Cartoon Network já fez. Pelo amor de Deus, se você assistir a 5ª temporada de Samurai Jack... Eu nunca assisti, eu só vi um resumo e eu sei que é maravilhosa. e terminar o 2º episódio sem achar que é o melhor episódio já feito num desenho da Cartoon, eu deixo você vir aqui em Jacareí, me dá um tiro na cara. O episódio do Rei Gelado não conta. Essa visão de que ele só serve pra vender... O episódio do Rei Gelado não conta. Essa Entendi. visão de que ele só serve pra vender brinquedo tem que acabar urgente. Porque ele vai continuar vendendo mal. O cansado mudou. A gente já vê ET na rua todo dia. O foco devia ser puramente narrativo agora. E qualquer coisa é só a Cartoon reprisar todos os episódios do reboot. Igual ela faz com os Jovens Titãs em Ação. Todos os... Mano, eu adorei isso daí. Olha isso aqui. Jovem Titãs em Ação. Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs... Vamos lá. Jovem Titãs em Ação. Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs em Ação. Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs em Ação. Titãs contra o Papai Noel, 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 Jovem Titãs em Ação, Jovem Titãs em Ação.
A cartoons dos Estados Unidos passaram em média 300 episódios de Jovens Titãs em Ação por semana. 300 episódios por semana. E, mano, cada episódio, pelo visto, tem 15 minutos, pelo que dá pra entender aqui, né? 15. Se tem 15 minutos cada episódio, eu não... Tem quantos minutos num dia? Vamos só ver isso daqui rapidinho. Dias para minutos. Pronto, já vai aparecer o conversor. Tem 1440. Vou entrar na calculadora. Em tese, se ele passasse o dia inteiro, ele passaria 96 episódios de Jovens Titãs em Ação. Ah, mas ele não passava o dia inteiro, passava um quarto dividido por 4. Ele passava 24 episódios por dia. É basicamente uma temporada inteira de um anime. E ainda de um anime grande ainda por cima, porque o normal é 12 e depois é 24. É basicamente uma temporada inteira de um anime por dia. dias. Caso você se interesse, falaram que vai sair uma nova história em quadrinhos dele ainda esse ano. O que é melhor que nada, mas ainda não tem nenhuma data confirmada. E ninguém falou mais nada sobre isso até agora, então não cria tantas esperanças. Meu consenso geral é que Ben 10, apesar de ser uma franquia gigante, é uma franquia totalmente desperdiçada. É que, cara, como eu disse, ele não sabe o que fazer com um treco desses, porque não é tipo Superman, que é um conceito, ou assim, tudo isso daí, eles têm um conceito por trás que dá pra usar. Agora, saber o que fazer, tipo, o Ursinho Pooh é o mais lucrativo, porque, será, tem um bichinho de pelúcia do Ursinho Pooh ali, na minha cama, agora. Vocês conseguem ver ali, ó, aqui o Ió. Vou pegar o Ió pra vocês. Olha que bom. Aqui, ó. Aqui o Ió. Aqui pra vocês. Entende? Ele tem produto pra caralho, o Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh até ouso dizer que ele tem... Não, ele não usa, eu falo com convicção. Ele tem mais produto que qualquer outro tipo de marca existente. Porra, ele tem história de quadrinho, tem mangá, tem livro, tem bichinho de pelúcia, tem cama de roupa, tem cobertor, tem travesseiro, tem roupa, tem boné, tem tudo. Ela podia ser muito maior do que é. Podia ter um monte de spin-off, vários filmes, desenhos, várias séries diferentes, vários videogames, crossover com outros personagens, aparições em outras mídias, skin no Fortnite. Ben 10 podia ser as Tartarugas Ninja da Cartoon Network, com centenas de adaptações diferentes, mas nunca souberam aproveitar o potencial dele. Como eu disse, é o Neymar dos desenhos. Bom, eu acho que é isso. Como eu disse também, por exemplo, tem muita... Para um valor ser tão grande, os caras falam, pô, isso daqui não vai lucrar. É muito diferente, muito diferente. Não necessariamente vai ser por conta que o valor de um personagem é equivalente ao quanto ele lucra, ou quanto ele realmente dá dinheiro. Normalmente é mais por conta, como eu disse, de produtos que ele tem, tipo Batman. Ele tem copo, tem um montão de coisa, e daí ele vai valer pra caralho. Por quê? Porque tem muito produto sob ele. Carteira, um montão de coisa. Agora não vai ter tanto produto. E também, uma outra coisa relacionada a quanto que já foi vendido ou quanto que normalmente vende. Baseado no que quantas pessoas conhecem ele. Daí é muito amplo, muito... que não dá pra falar agora. Bom, eu acho que é só isso, minha macarronada. Até uma próxima refeição. Lembrando, dê o like, compartilha, comente o que você quer que eu veja. Eu vou ver se o canal tem alguma coisa pra eu reagir, porque normalmente eu tenho que ver se dá pra eu falar alguma coisa, porque às vezes não dá. Ou só não tem como, por exemplo, teve uma pessoa que já pediu pra eu reagir aos 7 minutos, e não dá porque o último vídeo deles foi há 7 meses atrás. Atualmente deve ter sido mais tempo ainda. Então, meio difícil. Lembrando que o meu Pix... Aqui meu Pix, para você se quiser doar, para mim, o mínimo é de R$1, vou falar o seu nome no próximo vídeo, e é isso. É só isso mesmo. Até uma próxima refeição e
Calma aí. Falou!